Olá, bom dia! Estamos no ar com mais um programa Você Vale na TV. Hoje vamos discutir algumas questões relacionadas a gênero. E para isso convidamos a doutora em psicologia Claudiene Santos. Ela é licenciada e bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em educação sexual pela Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo. Claudiene é doutora e mestre em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Além disso, é professora adjunta da Universidade Federal de Sergipe, no Departamento de Biologia e docente colaboradora do mestrado em Psicologia Social, também na UFES. A nossa convidada desenvolve pesquisas na área de psicologia com ênfase em sexualidade humana, gênero e violências de gênero contra as mulheres e educação sexual. Bom, seja muito bem-vinda, Claudiene. É um currículo muito vasto que nos chama a atenção e, claro, gostaria muito de lhe conhecer e hoje estamos aqui com essa oportunidade. Muito prazer. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Agora, conta, você que é mineira, nata, né, de Uberlândia, enfim, como foi a sua infância e depois a sua adolescência já com essa visão de, vou estudar biologia e depois vou me especializar em psicologia, né? Olha, na verdade, a minha trajetória é meio eclética mesmo. O interesse pela biologia, eu fui muito na linha do Jacques Cousteau, mas como Minas não tem mar, né? Eu fui fazer biologia, me encantei pela licenciatura, assim, pela docência, né? E a minha primeira monografia foi já na área de educação sexual, em que eu queria saber como é que eram os projetos, as intervenções que existiam lá, nesse tema. Então você já se interessou desde cedo? Desde a graduação, né? E me chamou a atenção que sempre é jogado essa função para os professores de biologia. E a gente não tinha essa formação, não tinha essa preparação, né? E quando havia, o foco era sempre em métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, gametogênese, né? E não se tratava sobre comportamentos, sobre desejos, sobre práticas sexuais e assim, todas as dúvidas que os jovens tinham. Tem uma pergunta em especial que me fez ir para essa área. Qual que é? Na década de 90, eu me formei em 94, a AIDS estava em grande discussão. E a gente foi fazer um trabalho numa escola e um menino de 10 anos, ele se identificou, fez uma pergunta que mexeu muito comigo, assim. Verdade, ele fez um coaching, né? De repente, sem Exatamente. saber. Ele perguntava, se uma mulher quer engravidar, ela tem que entrar em contato com o sêmen, né? Mas o sêmen transmite a AIDS. Para evitar a AIDS, ela tem que usar a camisinha. Se ela quiser engravidar e não quiser pegar AIDS, como que ela tem que fazer? Com essa complexidade dessa pergunta... Nossa, bem complexa. Isso. E era para um programa no rádio. E eu fiquei, como que a gente vai responder isso no rádio? De forma tão simples. Direta. E aí, assim, num congresso de medicina que teve na universidade, eu perguntei para um médico especialista e ele disse para mim, basta tirar a camisinha. E essa resposta não foi satisfatória, porque a gente sabe que não é só tirar a camisinha. E a partir daí, então, eu fiquei pensando, como é que eu responderia essa e outras questões que saíram? E aí eu fui me especializar em São Paulo, né, na área de educação sexual, e dali eu parti para o mestrado em psicologia, que foi quem juntando os conhecimentos que eu tenho da biologia e os conhecimentos da psicologia, eu posso transitar com muito mais tranquilidade para discutir essas temáticas. Que maravilha! E ainda você passou 10 anos em Brasília, daí dando aula. Conta essa experiência. Quando eu terminei o mestrado, eu me mudei para Brasília, fui trabalhar na Universidade Católica no curso de psicologia. E lá eu dava uma disciplina também optativa, que eu fui substituta na Federal de Uberlândia por 2 anos, e em seguida mudei para Brasília. Então, todas essas universidades por onde eu passei, inclusive aqui, eu sempre puxei para a gente poder ter disciplinas na graduação que pudessem discutir isso. E hoje você já conseguiu, e dentro da Universidade Federal de Sergipe, você já faz isso, não é? Num curso de biologia? Isso, nós temos uma disciplina chamada Corpo, Gênero e Sexualidade, em que a gente discute sobre a ótica dos estudos culturais e de gênero, essas questões que são tão importantes e tão atuais, né? Então, para trabalhar com esses marcadores sociais, como gênero, raça, etnia, faixa etária, né? A questão de ser homem ou ser mulher,
e transexual e essa diversidade sexual toda. Então a gente trabalha com todos esses marcadores para que os futuros docentes de biologia não tenham as mesmas dúvidas que eu tive quando eu estava ingressando na mesma carreira. Tem questão de acervo, existe muito acervo já sobre esse tema? Sim, hoje nós já temos uma produção muito grande, né? No Brasil todo? No Brasil todo, sim, nós já temos. A gente tem congressos específicos na área de sexualidade, congressos específicos na área de gênero e assim, em diversas áreas, voltados inclusive para a área de educação. Porque quem começa com esses estudos, a gente vai perceber, no Rio Grande do Sul a gente tem grupos muito fortes trabalhando com essa questão, mas a gente já tem no Nordeste também, por exemplo, no Nordeste tem a rede feminista a Rede Norte-Nordeste de Estudos Feministas, né, que é uma rede que congrega pesquisadores e pesquisadoras. E aí, claro, os eventos, no ano que vem, inclusive, vai ter um evento na Universidade da Redor, né, que trata desses temas de gênero e sexualidade com todos os enfoques, não só na violência, não só na educação sexual, mas em todas as áreas, né? Estimula bastante, né? Sim. O próprio conhecimento e as pesquisas. Aliás, falar em pesquisa, vocês têm trabalhado efetivamente para algumas pesquisas, especialmente a população LGBT. Fala um pouco como tem sido o avanço delas dentro do tema. Sim, dentro do tema, na universidade a gente trabalha essencialmente com pesquisa, ensino e extensão, né? E aí, dentre as pesquisas que eu venho desenvolvendo desde que eu estou em Sergipe, a gente tem trabalhado com profissionais da saúde para saber como é o acolhimento à população LGBT e também a mulheres e pessoas em situação de violência. Os próprios agentes de saúde são, vamos dizer, um canal precioso para levantar essas informações, Fundamental. Não? Fundamental. Na verdade, quem acolhe precisa tomar bastante cuidado para não revitimizar, né? É verdade. Tem uma autora, Adriana Nunan, por exemplo, que ela vai falar que as pessoas homossexuais enfrentam um segundo armário, que é sair do armário pela homossexualidade e depois pela violência. Então, a gente acredita que há uma subnotificação dos casos de violência entre pessoas homossexuais pela dificuldade de acesso aos sistemas, né? No caso da violência contra a mulher, não. O Sergipe tem saído à frente na atuação, na intervenção, na busca por diminuir essa questão tão importante que é a questão da violência. De que forma tem saído assim com êxito, né? Sim, nós temos, por exemplo, os centros de referência de atendimento à mulher, os CREANs, né? Tem a DAGV, que ainda é em número pequeno, então a gente precisa sensibilizar os profissionais de delegacias comuns para o acolhimento dessas pessoas em situação de violência. Quando a gente fala, nós sabemos que maciçamente as mulheres são o alvo dessas violências e a população LGBT tem o centro de referência de combate à homofobia, mas assim, nós precisamos mudar muito pela educação e é por isso que eu acredito que o trabalho que a gente faz preventivamente, tanto na graduação quanto na extensão, quanto na interface com outros pesquisadores e outras pessoas que atuam nessa área, é importante. A gente não vai combater a violência por um lugar só. E é preciso que esse combate comece dentro de casa, dentro da escola, em todos os espaços, né? Então, nesse sentido, as minhas pesquisas mostram que a visão de gênero, em que tem essa assimetria entre homens e mulheres, muitas vezes, por exemplo, quando uma mulher vai várias vezes a um determinado setor de atendimento, é comum que a equipe fale, já vem ela de novo. Se ela vai na delegacia toda semana, fala, nossa, essa mulher não tem vergonha na cara. Como se dependesse só dela sair dessa situação. Não é simplesmente assim, não, né? Não mesmo. A gente precisa meter a colher nessa violência. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E o 180 tem sido um canal efetivo de denúncias? Sim. É um canal crescente, importante, difundido, né? E aí, por exemplo, nós fizemos uma ação no Parque dos Cajueiros, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, em que a gente fez teatro para poder trabalhar com as crianças, para que eles saibam o que é violência, para onde eles podem ligar. Porque, por exemplo, na violência contra crianças e adolescentes é o Disque 100, contra as mulheres o Disque 180. Se não lembrar de nenhum dos dois, liga para a polícia, é 190. Né? Esse a gente já nasce Nós sabendo, precisamos né? intervir, não dá para ficar calado, não dá para a gente deixar que essa violência tenha acontecido. Assim. Claro. Como que você avalia a geração futura diante desses temas? Sim, dentro dessa perspectiva, eu estou conduzindo algumas pesquisas agora junto com estudantes e a gente está vendo as relações afetivo-sexuais de jovens. Mudaram bastante, não? Mudaram em alguns aspectos e são... Vivemos, enfim, de uma forma
similar, mas parece que a geração de 40 anos atrás é uma e a que vive hoje é outra. Como Olha, que é? os dilemas e as demandas são próprios de cada geração, mas ainda as angústias, algumas permanecem as mesmas. Mas o que me choca muito, e é um tema que tem me preocupado, é a questão da vivência do ciúme nas relações afetivas. Por quê? Amplamente cantada nas músicas, amplamente compartilhada. É como um bom, bonito, né? Saudável. Isso. E quando a gente estuda nessa perspectiva dos estudos culturais, a gente vai analisar como esses discursos circulam, né? Então, por exemplo, é comum a gente ouvir entre os jovens, não, mas se ele não tiver ciúme é porque não gosta de mim. Não, ele controla o tamanho da minha roupa, mas sou eu que decido. Ele não é meu pai, mas então o pai pode controlar, o namorado não, né? A gente vai vendo a repetição de alguns padrões. E só para você ter uma ideia, teve um caso que nos chamou muita atenção de uma moça, né, que a gente entrevistou, minha aluna entrevistou com 14 anos, um mês de namoro, e aí ela ameaçou terminar e o namorado ameaçou que ia se matar. Aí, olha a compreensão. Se ele me ama tanto, se ele é capaz de morrer por mim, é porque ele me ama. Então, a gente precisa mudar que ponto, isso. né? Isso. Mas aí quando você vê na música, saudável, né, que vai dizer que não desligue o seu celular, eu vou te rastrear porque quem ama cuida. Então, isso não é amor, isso não é cuidado. O amor é deixar livre, né? A gente precisa... É confiar. Isso. E por isso é tão importante a gente discutir essas questões de gênero em todos os âmbitos. Agora me diga, Claudiene, como educar nossos filhos para a geração virtual? Eu acho que a gente precisa educar esses filhos para relações reais. É claro que o virtual nos permite hoje uma aproximação, uma comunicação como a gente... Não dá para imaginar a vida sem internet, né? Eu tenho sobrinhos que moram do outro lado do mundo e não saberia viver sem Skype, né? Mas assim, o Skype, o WhatsApp, o Facebook, todas essas redes e mídias sociais, eles são um importante canal de comunicação, mas eles viram controle, né? Então, é isso, né? Os jovens dizem, não, mas ele ou ela tem a senha do meu Facebook. Então, ele vê tudo que eu estou postando, ou ela vê tudo que eu posto, e isso pode ser fonte de ciúme e de briga. E assim um cuida do outro. E assim um cuida da vida do outro, né? Vida, Um cuida do outro. Mas uma coisa que tem nos preocupado bastante hoje e eu acho que a gente pode educar esses jovens para relações éticas, né? É comum os jovens usarem o termo sexting ou nude, né? Que tiram fotos... Fala pra gente, porque acho bem interessante, para quem está nos assistindo, assim, ter um pouco mais de conhecimento sobre esse momento, né? Que os jovens estão fazendo. Muito comum agora. O sexting seria essa mistura de sexo e no texto, né, na mensagem. Então é comum os jovens trocarem fotos de si mesmos e si mesmas nus, né? Ou das partes íntimas, ou em situação em que eles estão tendo relações sexuais, como parte desses jogos dos relacionamentos contemporâneos. O que acontece, e aí não estou fazendo nenhum juízo de valor, porque teoricamente homens e mulheres são livres para fazer o que quiserem com seus próprios corpos. Mas por essa questão de gênero, que ainda é assimétrica, a gente vai perceber que o peso ainda é maior para as meninas. Porque quando eles terminam, eles usam o sexo de vingança, né? Que seria pegar essas fotografias e repassar, viralizando, para usar o termo que eles utilizam, né? Então, isso é amplamente difundido e divulgado. E a gente tem casos recentes de pessoas, de mulheres, inclusive, que se mataram quando essas fotos ou essas imagens caíram em público. O que é grave, porque muda até as estatísticas, né? Porque o normal são os homens, enfim, por várias razões, cometerem suicídio. Mas a mulher, enfim, está quebrando aí uma estatística, né? Sim, e aí por conta desse comportamento. Na fala dos jovens, abra aspas, né? Quando a gente recebe é bom, mas a gente não gosta que repassa. Mas eles próprios repassam. Então, a gente precisa discutir a dimensão desse sexting hoje, assim, como esse sexo de vingança, porque isso tem deixado um peso muito grande para as meninas, especialmente, quando elas são... quando essas fotos extravasam, né? Porque faz parte da juventude essa coisa da exposição. Haja visto tanto de selfie que eles tiram. Um canal próprio de comunicação. Não, e hoje nós fazemos isso. A criança nasce, primeiro brinco, você já está divulgando na internet. Primeiro sorriso, primeiro tudo. E aí você está sempre divulgando isso. Então, eles nascem nessa cultura sem fazer um questionamento das implicações éticas para isso. Exatamente, porque não nasceram com essas regras, né?
E nem estão se apropriando delas, porque para eles essa visualização é prova de que eles estão bonitos nessas redes, né? Então, é prova de que estão bem visíveis. E eu acho, então, que nós precisamos discutir essas dimensões éticas e os limites das responsabilidades, inclusive legais, né? Porque depois da Carolina Dickmann, hoje você pode ser agora. punida. Fala pra gente aqui, o caso dela explícito. Isso, porque a Carolina Dickmann teve o seu computador hackeado quando foi para o concerto, né, e várias fotos dela nuas foram divulgadas. E aí, então, se criou uma lei para penalizar essa divulgação, para responsabilizar quem divulga essas imagens sem autorização, né? A questão é, quando eu mando, né, eu, adolescente, mando uma imagem para outra pessoa, estou mandando por livre e espontânea vontade. A divulgação dessas fotos é que é ilegal quando eles difundem para todos. E eles difundem, tá? Então, assim, eu estive em Minas semana passada, a gente sabe que aqui em Aracaju, no Brasil, eles estão divulgando essas fotos e as meninas ficam mal vistas, elas sofrem bullying na escola e é isso, pode levar ao suicídio. A lei pune quem publicou, mas não tem nenhuma assistência psicológica para quem foi vítima. Isso vale para homens e mulheres também, mas a gente sabe que o peso ainda é maior para as meninas, né? Sempre é. Por enquanto, vamos saber no próximo bloco. Hoje estamos conversando com a doutora em psicologia, Claudiene Santos. Ela desenvolve pesquisas na área de psicologia com ênfase em sexualidade humana, gênero e violências de gênero. Continua aqui, voltamos em instantes. Estamos de volta com Você Vale na TV. Hoje estamos discutindo sexualidade e gênero com a doutora em psicologia Claudiene Santos. Ela é pesquisadora na Universidade Federal de Sergipe e compartilha aqui o resultado de suas pesquisas. Bom, agora vamos falar do tema que eu acho que o mais comentado ultimamente dentro, né, do assunto de gêneros, que é o feminicídio. E você vai começar ainda esse ano, não é? Uma pesquisa mais aprofundada. Será que você pode adiantar alguma coisa para a gente? Bom, o feminicídio agora é um tema que está muito em voga, que fala desse homicídio pelo simples fato de uma pessoa ser mulher, né? Aí você vai dizer, mas não é a mesma coisa que o homicídio? Não, não é a mesma coisa. Porque muitas vezes esse feminicídio, e a gente tem dados estatísticos sobre isso, ele acontece por parceiros, ex-parceiros, né? Maridos, cônjuges, e a gente tem visto isso inclusive entre namorados, né? Você deve se lembrar de casos recentes agora, na UFES, está fazendo 2 anos que a gente teve uma morte dentro do refeitório, no horário de almoço, meio-dia, com mais de 1.000 pessoas, um ex-companheiro de uma funcionária entrou, pegou uma faca do local onde ela estava e ela recebeu várias facadas, vindo a falecer lá mesmo, né? É chocante. Quando você pergunta por que essa mulher foi assassinada, ela estava no bolso com o boletim de ocorrência, que ela já tinha tentado fazer a denúncia, e era uma tentativa de separação em que houve essa inconformidade masculina. Então, que homens são esses que não sabem aceitar não? Voltamos para a educação, precisamos discutir isso com os nossos jovens, com os nossos parceiros, na família, em todas essas instâncias, né? Então, a gente tem alguns fatores de riscos para esse feminicídio. Uma mulher que ganha um salário maior que seu companheiro. Incomoda, ainda não é algo assimilável, não? Isso, quando ela tem filhos de um relacionamento anterior, né? Situações, então, em que tem diferenças étnico-raciais, situações de idade, né? Se um é muito mais velho ou muito mais novo. Então, você vai vendo assim que isso é muito grave. Talvez o caso de feminicídio mais visível, assim, que foi público, foi o caso da Eloá, né? Que foi amplamente difundido em São Paulo, que ela ficou sob a mira desse namorado, né? Ex-namorado, não conseguiu se separar dele, vindo a falecer, né? Então, é importante que a gente intervenha nessa realidade já, e essa visibilidade, com a tipificação de um crime específico, como é o feminicídio, é importante para a gente poder perceber que isso, infelizmente, é muito maior do que a gente pensa, né? Porque quando você olha a violência conjugal, a violência doméstica, a violência que acontece no casal, sendo namorado,
marido Sim, ou cônjuge, o cônjuge. geralmente é alguém, a gente chama de violência entre parceiros íntimos, porque é alguém com quem você estabelece um vínculo de afeto. Mas a gente não escolhe um parceiro violento. A relação é dinâmica. Mas nós precisamos ensinar os nossos homens a dialogarem melhor. A gente precisa parar e veja como a mídia, nesse sentido, ela colabora negativamente quando ela diz que DR é coisa de mulher. DR, a famosa discussão de relação, né? Então, assim, nós precisamos discutir a relação, qual é o projeto de vida que você tem em comum. Discussão de um lado só, né? Sim, é debate, senão vira monólogo, não é? Claro. Como é que você educa os filhos? Como é que você vai gastar o dinheiro? O que são as prioridades? Esse casal tem que conversar. Mas quando a música canta, porque homem não chora, homem não fala, homem não sente. Então, esse sistema que a gente tem, ele é perverso com os homens e com as mulheres. Então, não adianta a gente intervir com as mulheres sem intervir com os homens. Por isso é que esses estudos são tão importantes, entende? E você tem também um estudo aqui especial para Sergipe, ou falando de números, né? Como que está Sergipe nesse comportamento de violência da mulher? Nossos dados não são bonitos. Sergipe tá no ranking aí com um índice altíssimo de violência, mas como eu te disse, nós temos pessoas muito engajadas aqui fazendo um trabalho. O que ajuda bastante. Ajuda, sim. Agora, falar, mulheres transexuais, né? Existem histórias e narrativas de vida que você tem também feito um projeto, são trabalhos desenvolvidos junto nessa com estudantes, área. sim. Que deve ser muito interessante. Sim. Eu tenho um estudante de medicina que está se formando agora, o André, que ele tem estudado essas questões das narrativas transexuais junto comigo, né? Então, o que a gente percebe é assim, existe o que a gente está trabalhando nesse sentido. Quem é uma mulher transexual, né? Em geral, no senso comum, se diz dessa mulher que mudou de sexo. Alguém que nasceu com uma determinada genitália, mas que não se enquadra nesse corpo. Tá? Mas a gente está falando como se o que define a mulher fosse só a genitália. É muito mais do que isso, né? Então, hoje a gente fala em mulheres trans, que seriam as mulheres que são transexuais e travestis, tá? Essas mulheres que são transexuais e travestis, o que a gente ouve nessas narrativas é como é que foi esse processo delas, nesse processo transexualizador. Que violências elas já sofreram por conta de não se enquadrarem nesse perfil que é binário, que é homem e mulher. A gente tem dificuldade para poder entender essas pessoas que estão nessa fronteira, né? Então, o que a gente tem descoberto com essas pesquisas é que essas mulheres, elas também têm o direito de existir, elas também têm demandas. Então, por exemplo, está em formação nesse momento em Sergipe o ambulatório que é trans, para que elas possam passar por esse processo transexualizador sem sofrer todas as dificuldades que elas enfrentam. Foi tema de matérias recentes, né? A questão da injeção de silicone líquido, né? Que isso é um problema grave que travestis enfrentam porque não conseguem ter acesso ao sistema de saúde para colocar próteses de silicone médico. E acabam correndo esse risco. Sim, correndo esse risco. Muitas delas vão para o campo da prostituição, e aí não estou me referindo só a essa pesquisa, tá? Assim, de modo geral. Porque não conseguem acolhimento na escola. Para você ter uma ideia, na universidade a gente tem 2 pessoas que são trans num universo de quase 20 mil alunos. Né? Então, onde estão essas pessoas trans? Por que não estão tendo acesso à escolarização? Há uma grande dificuldade, né? E começa na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Elas vão sendo, sofrendo bullying, elas vão sendo, abre aspas, convidadas a deixar esse lugar que não deveriam estar. E aí, claro, elas acabam caindo para o campo da prostituição ou de profissões liberais, como cabeleireiras, manicures, profissões que seria um caminho fácil, mas não necessariamente aquilo que elas querem fazer E o caminho fácil da prostituição, né? Não é assim tão simples, né? Elas estão sujeitas a violências, à exposição dos seus corpos, a mutilações e assim, outras barbáries, porque não têm acesso, né? Então, existe todo esse... Nós fizemos a primeira semana de visibilidade trans foi um sucesso, na universidade, não? Sim. E, então, a gente está trazendo essa discussão para dentro da universidade, levando essa discussão para fora do muro da universidade. A sociedade precisa entender que é plural, passa a ser né? saudável, porque é um processo natural, não? É um processo cultural que a gente precisa entender que ele é plural, né? Nós vivemos as nossas sexualidades de maneiras distintas, então... Por que a gente encarcerar como se todo mundo fosse ou tivesse que ser heterossexual para
fins procriativos para essa reprodução. A gente sabe que existe uma pluralidade dessas vivências hoje, né? Estamos chegando ao fim, Claudiene. Tenho certeza que esse programa daria realmente outros tantos, mas para encerrar, gostaria de saber por que você, Claudiene, vale. Essa pergunta é difícil. Olha, eu penso o seguinte, que na profissão que eu escolhi, eu sou professora, formadora de outros docentes, pesquisadora, eu acredito que o que eu busco fazer é despertar aquela sementinha da curiosidade, do desejo de conhecer, do desejo de ser melhor e fazer melhor nas atuações. Eu gostaria que os meus estudantes, que vão ser futuros docentes, pudessem ser os professores que eles gostariam de ser. E como eu tive gente ao longo da minha trajetória que acreditou em mim, que não me achou louca por ter... Porque quando você tem uma formação eclética como a minha, as pessoas dizem, mas você não é nem bióloga, nem educadora, nem psicóloga, o que você é? Eu sou um mix disso tudo, buscando compreender esse ser humano. E eu acho que é isso que me caracteriza, né? Que atrai também, porque é diferente, né? E, enfim, você realmente investigou um tema que é tão importante. Investigou não, investigando. É assim, né? É um contínuo. Porque eu acho que nesse processo é um processo de busca para conhecer e aprimorar sempre, né? Então eu acho assim que a minha contribuição nesse campo é colocar os alunos tão curiosos quanto eu. Eu quero que todo mundo vá buscar ser melhor, vá buscar questionar o que parece natural. Porque nesses temas que a gente está falando, por que causa tanto estranhamento quando você tem uma pessoa pedindo para usar um nome social? Você vai ver que a questão é muito mais de preconceito do que de direito, porque nem todo mundo gosta do nome. Mas quando o seu nome não se adequa a quem você se sente, você tem que ter, é direito humano. Você tem que ter o direito de usar o nome. Deveria ser fácil. Deveria. Né? Mas a gente enfrenta muito preconceito ainda nessa seara. O campo que eu escolhi não é um campo fácil, é um campo minado. Mas eu gosto de desafios. Mas por isso que é um grande estímulo, né? Eu gosto de desafios. Sem dúvida. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Claudiene. Nossa equipe está aqui à disposição. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Bom, a violência doméstica contra a mulher é uma constante em todo o país, mas não devemos ser coniventes com os agressores. A Lei Maria da Penha existe para assegurar alguns dos direitos femininos. A mulher não é propriedade do cônjuge e não há motivos que justifiquem qualquer tipo de violência. Ligue 180 para denunciar casos de violência contra a mulher. Em briga de marido e mulher, nós devemos sim meter a colher. O Você Vale na TV fica por aqui. O programa pode ser assistido na íntegra pelo portal a8se.com e pelo aplicativo Atalaia Mais. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!